Bom, então, dentro dessas condições que eu falei para vocês, os animais tendem a ficar agrupados em comunidades. Então, espécies de filos diferentes, que têm comportamentos diferentes, muitas vezes elas podem coexistir naquele mesmo ambiente, né? Então, a gente vai voltar para o passado e ver quando que foi descoberto que as espécies podiam viver em grupo, que elas podiam viver em associações. Data do famoso Petersen, do pegador de Petersen, no começo do século passado. Então, ele desenvolveu trabalhos entre 1914 e 1924, lá no Mar do Norte. Ele era dinamarquês e estudou aquela região da Dinamarca, Suécia, né? Toda aquela parte do Mar do Norte. E ele foi o pesquisador que trabalhou com bentos, que fez o primeiro trabalho quantitativo, porque até então o que se conhecia do bentos era aquilo que vinha nos arrastos de pesca do Mar do Norte, porque o Mar do Norte sempre foi um centro pesqueiro por excelência, né? A pesca do bacalhau. Então era a fonte econômica europeia, era a pesca que vinha daquela região das águas do Mar do Norte. E então se conhecia o bentos de arrastos de pesca, mas não se conhecia o quanto tinha de material, o quanto tinha de fauna em determinados locais. Então Petersen teve a ideia de fazer um aparelho, desenvolver um aparelho que pudesse buscar um pouco do fundo, trazer como se fosse a mão da gente, colocar no fundo, morder aquele fundo e trazer para cima, para que ele estudasse, contasse quantos animais tinha naquela porção. Foi a invenção do pegador de fundo, do busca-fundo, dos pegadores, que o primeiro recebeu o nome dele, que foi o pegador de Petersen, né? Baseado no Petersen que a gente tem o desenvolvimento do Van Veen, que nós usamos até hoje. Então, usando esse método novo, quantitativo, ele observou que existiam espécies que vinham sempre associadas. Então, por mais que ele mudasse o local de coleta, que ele fizesse pegadas em vários pontos lá do Mar do Norte, ele tinha espécies que sempre ocorriam juntas, né? Não importava muitas vezes até a profundidade. E aí então ele viu que essas associações existiam e que nessas associações poucas espécies eram responsáveis pelo maior número de organismos que estavam presentes na associação. E ainda, usando essa ideia de classificação de associação em costão rochoso, que também estava em vigência na época, o estudo da zonação, o estudo da distribuição dos animais em costão rochoso, analogamente ele usou essa ideia e trouxe para as comunidades de fundos inconsolidados, chamando de comunidades esses agrupamentos que ele via que tinham espécies que eram constantes em várias áreas geográficas diferentes. Então ele designou essas espécies como espécies constantes e espécies dominantes. Eram espécies que dominavam a maioria, a grande parte daquelas associações, né? Aí a semelhança do que foi visto para o costão rochoso, com os trabalhos de Stephenson, que viu que a zonação era um fenômeno mundial, ele também, um outro pesquisador na década já de 1950, no final de 50, fez pesquisas com pegador em vários locais do mundo. Então aqui na região do Japão, na região da Califórnia e no Mar do Norte, que já tinham muito dado coletado, muitos estudos realizados. Então o que eles observaram? Que tinha uma comunidade que tinha sempre essas duas espécies de bivalve, Macoma e Cardium. Cardium e Macoma. Macoma e Cardium, né? Tem uma terceira que é de outro gênero. Aqui é Mia e aqui é Dentalium. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Macoma e Cardium ocorrem em regiões geográficas muito diferentes. Mas o que acontece com as espécies? As espécies mudam. Então, eu tenho a mesma relação de gêneros, né, Macoma e Cardium, em todos esses lugares bastante distantes, mas as espécies são diferentes. Aqui eu tenho a Macoma incongrua, aqui a Macoma nasuta e aqui a Macoma báltica. Então, nessas associações, elas tinham um caráter geral ao redor, pelo menos dessa área do Pacífico que foi estudada, mas ela tinha feições distintas, porque cada ambiente desse é um pouco diferente em relação a
esse aqui. Então, essa diferença permitia que houvesse especiação. Embora o gênero fosse o mesmo, as espécies eram diferentes. Então, existia um grau de parentesco que era mantido nessas associações, embora as espécies fossem diferentes em si. Então, com isso, o Thorson chamou essas comunidades de comunidades paralelas. São comunidades dominadas pelos mesmos gêneros, né, com espécies diferentes, mas o mesmo agrupamento de gêneros, e vivendo paralelamente em várias longitudes, né, em várias latitudes e longitudes. E aí a pergunta que se fez na época, depois que se constatou essas comunidades paralelas, é por que essas comunidades persistiam no tempo, porque o que eles viram é que esse conhecimento não era uma coisa pontual. Vai lá, coleta, olha, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem é diferente. Não, eles fizeram esses estudos ao longo de um tempo relativamente grande. E eles viram que essas comunidades persistiam no tempo. Então essa era a grande interrogação. Por que elas persistem no tempo? Por que elas não mudam? O que acontece que traz estabilidade para essas associações, né? Então, quais seriam essas condições que assegurariam esse sucesso dessas comunidades? Ou seja, o estabelecimento e atingir, então, a situação de adultos e essa comunidade se manter ao longo do tempo. Bom, então, eles fizeram, para tentar entender esse problema, eles fizeram um estudo de comunidades paralelas em diversos sedimentos, porque eu falei para vocês que fauna de areia é muito diferente de fauna de lodo, né, pelas condições geoquímicas dos sedimentos. Só que, quando se compara com enfoque associações biológicas em sedimentos diferentes, eles chegaram a uma série de padrões, né, que está aqui estabelecido, 4 padrões A, B, C e D, que vocês vão ver que estão ligados a fundos arenosos e rasos, então fundos com espécies e agrupamentos diferentes, né? De fundos, por exemplo, de lamas ricas em matéria orgânica de estuários, que tinha outro conjunto de animais diferentes daquele da areia rasa, né? Outros fundos lamosos de profundidades grandes, maiores, então lama em plataforma continental maior, de profundidade maior, que também são animais, muitas espécies diferentes e agrupamentos diferentes desse, embora mantenha, vocês estão vendo, o gastrópode pode ser o mesmo, mas a grande maioria dos organismos são diferentes. E aqui a última é a comunidade dominada por anfípoda, em areias, em comunidades de areias. Então, são animais vágeis que conseguem, então, se movimentar pelo fundo de areia. Bom, esses grandes padrões, esses grandes tipos, então, de comunidade, foi associado com outros estudos que continuaram a ser feitos na década de 60. Então, aí o que eles viram é que essas comunidades que foram identificadas, segundo esses padrões, para sedimentos diferentes e profundidades diferentes, elas não valiam para regiões tropicais e nem para águas frias, águas árticas ou antárticas. Então, esses padrões existiam para regiões temperadas, né? Então, as comunidades recebiam o nome da espécie dominante. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, era a comunidade de Macoma báltica, comunidade de Macoma nasuta, recebia o nome da espécie que dominava. E esse procedimento continuou sendo mantido e por muito tempo, usando então para descrever a comunidade. Quando falava assim, a comunidade de Macoma báltica, já se sabia que associada a ela tinha um grupo de espécies, né, para regiões temperadas. Então elas foram usadas muito tempo com fins descritivos, mas a falta da universalidade em todas as regiões, né, não ocorrer aqui nos trópicos e nem em águas frias, fez com que esse uso dessas comunidades paralelas caísse em desuso, porque ele não era um padrão válido mundialmente, como é, por exemplo, a zonação de costão, que a gente vê que ocorre em tudo quanto é lugar e a gente usa até hoje. Então, as comunidades paralelas, elas passaram, então, a não ter mais um uso indiscriminado. Elas existem, mas elas estão ligadas
a áreas temperadas. Aí, então, já que cada sedimento tem condições físicas, geoquímicas muito diferentes uns dos outros, né? Então, o que acontece para a população se estabelecer? Começou, então, na década de 1950, a estudar as larvas, o assentamento larval. Então, os primeiros estudos também saiu do Thorson, daquele famoso Thorson, que começou, então, a perceber que as larvas dos animais bentônicos, elas tinham duas fases principais de escolha, né? Então, a comunidade, o adulto, só ia ser bem-sucedida, aquela comunidade só ia ter muitos indivíduos, se o recrutamento, se as larvas pudessem, que saíram na desova, que se desenvolveram no plâncton, pudessem retornar naquele substrato. Então, esse retorno da larva para a população adulta foi dividido em duas grandes fases que a larva tem que passar, dois grandes estágios. O primeiro deles é quando a larva está na coluna d'água e ela tem que perceber estímulos luminosos, de profundidade, de pressão, a parte química, de química da água, a salinidade, a velocidade de correntes, a pressão exercida pelas águas das correntes. Essa percepção que a larva tem que ter, ela tem que dizer para ela que está na hora dela voltar, que está na hora dela inverter o comportamento de ser mantida na coluna d'água e que ela tem que abaixar. Então, se ela está se dirigindo para a luz, se ela tem fototaxia positiva, ela se dirige para regiões luminosas, onde tem alimento para ela se manter viva, ela vai passar a inverter a sua taxia. Então, ela vai começar a ter fototaxia negativa, ela vai fugir da luz. Ela vai procurar ambientes escuros, ou seja, ela vai procurar o fundo, né? E assim com esses outros ambientes que forem, essas outras condições que são diferenciadas na coluna d'água em relação ao fundo. Aí, quando ela vai chegando, ela vai descendo, vai chegando próximo do fundo, ela vai ter que passar pela segunda fase, que é perceber os sinais desse fundo. Como que ela vai saber que ela está ali à deriva, próxima do fundo? Como que ela vai saber que aquele fundo é bom para ela descer? Se ela não descer num fundo bom, ela pode morrer. Então, essa outra fase do assentamento, ele é crucial. É crucial porque se o animal pode até testar o fundo, achar que não é adequado e voltar para a coluna d'água. Tem larvas que conseguem adiar o seu assentamento por alguns dias ou até semanas. Mas chega um ponto que a larva tem que se assentar ou ela morre. E aí ela pode se assentar em qualquer lugar. E pode ser efetivo ou não a colonização. Mas, por outro lado, o fundo também manda estímulos químicos para ela. Então, os adultos que já estão vivendo nesse ambiente, os adultos daquela espécie que já estão vivendo lá, que dizem para ela, olha, aqui é bom, pode vir, nós estamos aqui porque aqui tem condições adequadas. Então, ela percebe a liberação de substâncias no meio pelos adultos, substâncias químicas, e essas substâncias então servem como atratores químicos dessas larvinhas. Então elas vão perceber e elas vão então se assentar naquele determinado lugar. Outra coisa importante é o estímulo físico desse substrato. Então tem larvas que se assentam na areia e não se assentam no lodo. Então se elas não conseguem perceber estímulos dos adultos, naquele local, ela pode ser que ela vá colonizar um lugar novo, que não tem adulto ainda. Ela está chegando num lugar que ela vai ser a pioneira. Então, para ela testar se aquilo é bom ou não, ela vai testar a textura do sedimento. Então, ela vai testar o grão, se ela consegue assentar na lama, ou na areia, ou no granito, ou onde seja. Então, as larvas também têm uma orientação de percepção sensorial ao fundo que elas estão se assentando, inclusive percepção de cor. Então tem larvas, por exemplo, larvas de costão que vão se assentar em basalto, em fundos pretos. Outras vão se assentar em fundos de granito, em fundos claros, em fundos mais claros. Então essa percepção luminosa elas têm, essa percepção sensorial elas também têm. Se vocês virem, todas as larvas, de forma geral, as larvas plantônicas, têm coroas ou têm regiões de cílios ao redor do corpo. As larvas são muito ciliadas,
O que significa esses cílios e essas cerdas para a larva? Significa o contato que elas têm com o meio. É através desses cílios e dessas cerdas que ela vai poder sentir todos esses estímulos químicos, físicos que eu estou falando para vocês. Então, as larvas elas estão aparelhadas para fazer essas escolhas na sua fase larval, né? Então, vocês veem que as respostas são complexas e nem sempre todos aqueles milhares de larvas que estão na coluna d'água conseguem se assentar. A mortalidade, não só por predação, mas a mortalidade por recrutamento também pode ser bastante grande. Há anos que a população, por exemplo, desaparece de um local porque o recrutamento foi mal sucedido. Aconteceu uma tempestade, aconteceu qualquer fenômeno, uma corrente, um vento muito forte, qualquer coisa que modificou aquelas condições da água que impediu que aquele animal pudesse se fixar naquele momento. Então, aquele lote de larvas que estava prestes a colonizar o local, ele simplesmente morre. E a gente tem naquele ano uma diferença de indivíduos muito grande, uma diminuição muito grande. Aí volta lá o ano seguinte e vocês encontram de novo a população florescente. Então, é muito perigoso quando a gente vai num local e a gente estuda num período curto, porque você não sabe se aquele resultado que você está tendo é pontual, é um resumo de tudo que aconteceu no ambiente que resultou daqueles animais estarem lá. Então, normalmente, a gente tem que replicar essa avaliação no tempo. A gente tem que procurar um tempo maior, porque fenômenos como esse que eu estou falando para vocês são muito frequentes nos animais do bentos, né? Uma outra coisa também que influi nessas associações e na formação das associações é a distribuição dos sedimentos ao longo das várias latitudes no fundo do mar. Então, vocês têm aqui uma variação de latitude que vai dos trópicos até altas latitudes, né? Então, de 0 a 60, a 80 graus de latitude. E vocês têm aqui a proporção de cada tipo de sedimento. Então, olha o que fica muito claro. Geralmente, nas latitudes tropicais ou baixas latitudes, a gente tem uma grande quantidade, uma grande proporção de lodo, né? E também de áreas com influência de detritos de coral, né? Sedimento coralino. Isso porque nessas áreas aqui a gente tem uma desembocadura de grandes rios que trazem uma contribuição importante de lodo para a plataforma. E aqui, né, são os recifes de coral que estão então associados com áreas tropicais. Se a gente for ver também uma outra coisa interessante, é que as areias estão distribuídas ao redor dos fundos do mundo inteiro. Ó, em todas as latitudes, praticamente, a gente encontra uma grande quantidade de areia, enquanto que o material proveniente de rocha está mais ligado a áreas de latitudes mais altas, né? E a gente também tem uma quantidade de conchas de cascalho proveniente de restos animais, que também está presente numa quantidade relativamente pequena, né, mas em todas as latitudes. Então, é aquele material biogênico resultante da morte de animais com carapaça, com conchas, que vive, então, em todas as latitudes, né, que vai parar também no fundo. Nos trópicos, essa areia podem formar os chamados bancos lamosos. Então, rios bastante importantes, né, que desembocam na plataforma, como Amazonas, Orinoco, Ganges, eles têm eles carregam um volume de sedimento enorme. E na frente da saída do rio, da desembocadura do rio, essa lama é tão grande que forma verdadeiros quilômetros de areia, de lama, que não consegue ter vida. São os bancos lamosos. Tem tanta sedimentação, é tão intensa que nada consegue se fixar, né? Então, essas águas também, por essa grande quantidade de oxigênio, de lama, eles também são áreas de deficiência de oxigênio. E pode ter até 2 metros de espessura esses bancos lamosos na frente da desembocadura dos grandes rios. Por exemplo, no rio Amazonas, vocês vão vários quilômetros depois da desembocadura do rio e vocês não vão encontrar nada. O fundo é lamoso, é alto, tem vários metros de uma camada floculenta, né, fluida,
de vários metros de espessura que não permite nada, que nada cresça lá. Então é totalmente sem vida. Bom, ao longo da plataforma, por exemplo, brasileira, só para a gente ter uma ideia, porque nós estamos pensando nas comunidades, por que elas se permanecem no tempo? Então aqui a gente tem uma distribuição das areias e das lamas, né, na nossa plataforma continental sudeste, que vai aqui mais ou menos do Rio de Janeiro, Baía de Ilha Grande, até Cananéia. Então, se vocês virem, as areias são essa região mais clara, né? E o lodo, a lama, são essas regiões mais escuras. Então, a gente tem uma faixa arenosa, né, que pode variar no seu conteúdo de maior ou menor grão mais fino ou mais grosseiro, mas, enfim, a areia como um todo, ela está até uma profundidade perto de 100 metros. Dos 100 metros até os 200 metros, a gente tem uma área muito grande de lama que vem do sul, né, e uma descontinuidade aqui na frente, mais ou menos, de Santos, que volta então a ter esse anel, esse cinturão lamoso, por volta aqui da área de São Sebastião. Esse cinturão lamoso, ele está entre 100 e 200 metros de profundidade, né? E provoca, então, vocês já vão pensando, uma diferença muito grande das comunidades que eu posso encontrar nessa área, daquelas que eu posso encontrar nessa área aqui. Então, associado com aquelas condições de profundidade físico-químicas, eu vou ter, então, essa disposição geológica daquele sedimento, né, na plataforma. Bom, então, eu já falei um pouco sobre o efeito dos grandes rios, mas o problema grande desses bancos lamosos é a hipóxia, ou seja, o baixo teor ou até a ausência de oxigênio. Então, foi estudado o delta do Mississippi, lá na costa leste da Louisiana, e eles viram que na primavera, quando há muitas chuvas e o volume de água aumenta muito, então o silt que vem pelo rio é tão grande a quantidade que vai provocar queda na densidade de equinodermes e de crustáceo. Ou seja, os fiuroides que vivem naquela área, a população fica extremamente reduzida sazonalmente. Existe ainda o problema de soterramento. Então, na hora que chega essa carga sedimentar tão grande naquela época do ano, a fauna que estava conseguindo viver lá, ela pode ficar soterrada. E aí, então, os indivíduos podem ficar com seus mecanismos respiratórios e de alimentação entupidos e podem vir a morrer. Então, também sazonalmente pode haver desaparecimento da fauna. E o desenvolvimento desses bancos lamosos, de forma geral, como eles são muito fluidos e eles são instáveis, não permite a fixação dos indivíduos, então, de forma geral, existe uma redução de biomassa, de diversidade e de densidade das espécies, né? Então, aqui, o exemplo que eu trouxe também do delta do Amazonas, é que dentro do delta o bentos praticamente não existe, porque a taxa de renovação do sedimento é tão alta, o sedimento está sendo constantemente trazido, formando então bancos extremamente fluidos. Vocês precisam dar vários dezenas de quilômetros para frente para poder conseguir ter as primeiras comunidades, né? E as primeiras comunidades que vão aparecer então são a meiofauna e a microfauna, que vão conseguir então ficar associadas aos primeiros sedimentos que conseguem então ficar sem ser fluidos. Bom, a ação das ondas também não vou falar muito, porque vocês têm aula de ondas, né? É só para relembrar que o fundo da plataforma também é revolvido pelas ondas, a influência das correntes de marés. Então, a gente tem que, em áreas muito rasas, essa influência provoca um deslocamento, né, paralelo. E, com isso, esse movimento de vai e vem faz com que as correntes penetrem, a corrente de maré venha para próximo da costa e saia, venha mais para junto da costa e saia diariamente, fazendo então com que os fundos sejam remobilizados. Então, não só a zona de quebra, né, de quebra efetiva das ondas, que são muito mexidas, então o infralitoral raso é muito mexido, esse fundo é muito revolvido, muito ressuspendido,
sentido, a gente tem também a influência das ondas das marés, por exemplo, correntes de marés em estuários, que é um elemento muito importante para alterar diariamente a composição da fauna, né? Levar predador, tirar predador, enfim, está influindo diariamente naquela composição da fauna bentônica. Talvez, então, na plataforma rasa, as ondas e a turbulência sejam fatores muito importantes, porque eles vão provocar ressuspensão, remobilização de sedimento e turbulência, né? Então, ondas, correntes de maré, ressurgência, tudo isso provoca uma turbulência que vai impedir a estratificação térmica das águas. Então, com isso, os nutrientes vão ficar disponíveis, né, e vão estar, então, constantemente sendo reciclados e envolvendo e chegando até o fundo. Não havendo estratificação, a produção primária da coluna d'água é alta e o zooplâncton e o bentos também, porque se tem muita produção primária, vai ter muito zooplâncton que vai se alimentar dessa produção e, pelo menos quando morrer, esses organismos todos vão parar no fundo e vão servir de alimento para os animais do fundo. Então, as zonas costeiras são conhecidas como zonas de alta produtividade, por causa dessa falta de estratificação térmica e a coluna d'água tem muito nutriente em suspensão. Então, nas zonas com produção primária, com bastante luz e com nutrientes, a produção é alta. E o bentos também, o bentos costeiro é bastante rico, né? Pelo menos em densidade. Então, a ação das ondas, se ela pode promover um benefício, ela também pode promover uma coisa que é adversa, que é a remoção da fauna através de uma turbulência muito grande. Então, quando a gente tem passagem de frente fria, por exemplo, lá em Ubatuba, a gente vai ter que aquele fundo que a gente coletou, aquilo tudo é revolvido, aquilo tudo pode ser remexido. Então, o sedimento pode ser retirado de um lugar e pode ser colocado em outro, levando a fauna, né? Então, com isso, a gente pode ter uma diferença de animais nas várias épocas do ano naquele mesmo local, porque eles podem ter sido removidos e depois tem que recolonizar de novo quando vem uma nova estação do ano. De forma geral, esses ambientes que são muito turbulentos, que são muito revolvidos, eles costumam ter animais de tamanho pequeno, geralmente poliquetos espionídeos e anfípodes, que são muito comuns, então, em sedimentos de zonas rasas. Aí é um exemplo também para a gente ver a estratificação térmica, o que ela faz quando ela vem numa zona muito rasa, como é a zona costeira. Então, se a gente pensar na água central do Atlântico Sul, aqui na nossa costa, que é essa azulzinha aqui, vocês vão ter uma condição de verão e aqui uma condição de inverno. Ou seja, no verão, a água fria que entra do talude, ela consegue chegar até áreas muito rasas da plataforma, né? Áreas de 20, 30 metros, dentro do canal de São Sebastião, tem acas. Então, é uma água fria que vai provocar uma estratificação térmica, porque no verão a superfície é quente. Então, o que vai acontecer? Os nutrientes que estão vindo dissolvidos na água vão chegar na presença de luz, né? A coluna d'água vai ficando mais rasa, a luz penetra e essa água, então, de mistura vai ser rica em nutrientes e rica em produção primária. Só que ela está estratificada, então isso aqui não consegue muito parar no fundo. A produção existe, ela está em meia água e ela só vai chegar no fundo quando essa estratificação terminar. Então chega numa época depois, que é o outono e inverno, em que a água fria retrai para o talude novamente, para a plataforma externa, e a gente tem então uma remobilização daquele material, daquela produção até o fundo. Então, a gente tem condições de eutrofização desse fundo diferenciadas ao longo do ano e movidas por dinâmica de massa de água, né? Então, também é outro fator importante que a gente tem que considerar a condição oceanográfica do local quando a gente estuda o bentos de plataforma.